Capítulo 8. Os planos da correspondência. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. O Kybalion. O segundo grande princípio hermético implica a verdade de que há uma harmonia, uma afinidade e correspondência entre os diferentes planos de manifestação, vida e existência. Esta afirmação é uma verdade porque tudo o que o universo contém, as mesmas leis, os mesmos princípios e as mesmas características se aplicam a cada unidade ou combinação de unidades de atividade, conforme cada uma manifesta seus fenômenos em seu próprio plano. Para fins de conveniência de pensamento e estudo, a filosofia hermética considera que o universo pode ser dividido em três grandes classes de fenômenos, conhecidos como os três grandes planos, a saber: 1. O grande plano físico. 2. O grande plano mental. 3. O grande plano espiritual. Essas divisões são mais ou menos artificiais e arbitrárias, pois a verdade é que todas elas não são senão graus ascendentes da grande escala da vida, cujo ponto mais baixo é a matéria indiferenciada e o ponto mais elevado o do espírito. E, além disso, os diversos planos se interpenetram, tornando impossível fazer uma distinção clara e segura entre os fenômenos superiores do plano físico e dos fenômenos inferiores do plano mental, ou entre os fenômenos superiores do plano mental e os fenômenos inferiores do plano físico. Enfim, os três grandes planos podem ser considerados como três grandes grupos de graus de manifestação da vida. Embora os objetivos deste pequeno livro não nos permitam entrar numa discussão pormenorizada ou de uma explicação do tema desses diferentes planos, a essa altura parece-nos apropriado fazer uma descrição geral do mesmo. A princípio, podemos examinar a pergunta tantas vezes feitas pelo neófito que deseja ser informado sobre o significado da palavra plano, termo que tem sido usado com muita frequência, porém muito mal explicado em muitas obras recentes sobre o ocultismo. A pergunta é geralmente feita mais ou menos desta maneira: um plano é um lugar que tem dimensões ou é simplesmente uma condição ou estado? E a ela respondemos: não, não é um lugar, nem uma dimensão ordinária do espaço. Ainda assim, porém, é mais do que um estado ou uma condição. Pode ser considerado como um estado ou condição e, apesar disso, um estado ou condição é um grau de dimensão em escala sujeita a mensurações. Um tanto paradoxal, não é verdade? Todavia, examinemos a questão. Uma dimensão, como sabemos, é uma medição em linha reta, algo que se reporta a uma mensuração e etc. As dimensões ordinárias do espaço são comprimento, largura e altura, ou talvez comprimento, largura, altura, espessura ou circunferência. Mas há outra dimensão de coisas criadas ou de medidas em linha reta, conhecida tanto pelos ocultistas como pelos cientistas, embora estes ainda não a tenham designado pela palavra dimensão. E essa nova dimensão que, a propósito, é a tão especulada quarta dimensão, é a norma usada para determinar os diferentes graus ou planos. Esta quarta dimensão pode ser chamada de a dimensão da vibração.
Este fato é bem conhecido pela ciência moderna, bem como pelos hermetistas, que incorporaram em seu terceiro princípio hermético a verdade segundo a qual tudo se move, tudo vibra, nada está em repouso. Desde as manifestações mais elevadas até as mais baixas, tudo e todas as coisas vibram. Não apenas vibram em diferentes coeficientes de movimento, mas também em direções diferentes e de maneiras distintas. Os graus de frequência das vibrações constituem os graus de medição na escala de vibrações. Em outras palavras, os graus da quarta dimensão. E esses graus formam aquilo que os ocultistas chamam de planos. Quanto mais elevado o grau de frequência vibratória, mais elevado será o plano, e mais elevada a manifestação da vida que ocupa esse plano. Assim, apesar de um plano não ser um lugar, nem ainda um estado ou condição, possui qualidades comuns a ambos. Teremos mais a dizer sobre esse assunto de escala de vibrações em nossas próximas lições, nas quais examinaremos o princípio hermético da vibração. Contudo, não se esqueçam agora que os 3 grandes planos não são divisões reais dos fenômenos do universo, mas simplesmente termos arbitrários usados pelos hermetistas para facilitar o pensamento e o estudo dos diferentes graus e formas da atividade e da vida universal. O átomo de matéria, a unidade de força, a mente do homem e a existência do arcanjo são graus de uma escala, todos fundamentalmente iguais, com a diferença circunscrita a uma mera questão de grau e frequência de vibração. Todas são criações do todo e têm sua existência na infinita mente do todo. Os hermetistas subdividem cada um desses 3 grandes planos em 7 planos menores, e cada um é, por sua vez, também subdividido em 7 subplanos, todas as divisões sendo mais ou menos arbitrárias, interpenetrando-se com frequências umas nas outras e adotadas somente para facilitar o estudo e o pensamento científicos. O grande plano físico, com seus 7 planos menores, é a divisão dos fenômenos do universo que inclui tudo que diz respeito às coisas, às forças e às manifestações físicas e materiais. Inclui todas as formas do que chamamos de matéria e todas as formas do que chamamos de energia ou força. Devemos saber, porém, que a filosofia hermética não reconhece a matéria como uma coisa em si, ou como categoria dotada de uma existência à parte, mesmo na mente do todo. Os preceitos ensinam que a matéria não é senão uma forma de energia, isto é, uma energia numa baixa frequência de determinado tipo de vibrações. E, por consequência, os hermetistas colocam a matéria na categoria da energia e lhe atribuem 3 7 planos inferiores do grande plano físico. Esses 7 planos físicos inferiores são os seguintes: o plano da matéria A, 2, o plano da matéria B, 3, o plano da matéria C, 4, o plano da substância etérea D, 5, o plano da energia A, 6, o plano da energia B, 7, o plano da energia C. O plano da matéria A compreende as formas da matéria em seus estados sólidos, líquido e gasoso, como geralmente encontramos nos livros de física. O plano da matéria B compreende certas formas mais elevadas e sutis da matéria, cuja existência a ciência moderna só agora começa a reconhecer.
Os fenômenos da matéria radiante, em suas fases energia radiante, etc., pertencem à subdivisão inferior desse plano menor. O plano da matéria C compreende as formas da matéria mais sutil e tênue, de cuja existência os cientistas comuns não suspeitam. O plano da substância etérea compreende o que a ciência chama de éter, uma substância de extrema tenuidade e elasticidade que impregna todo o espaço do universo e age como meio para a transmissão de ondas de energia, como a luz, o calor, a eletricidade e etc. Essa substância etérea forma uma relação conectora entre a matéria, assim chamada, e a energia, e participa da natureza de ambas. Os preceitos herméticos, contudo, ensinam que esse plano tem 7 subdivisões, como as têm todos os planos menores, e que, na verdade, existem 7 éteres e não apenas um. Imediatamente acima do plano da substância etérea está o plano da energia A, que compreende as formas comuns da energia conhecida pela ciência, tendo como subplanos, respectivamente, o calor, a luz, o magnetismo, a eletricidade e a atração, incluindo a gravitação, a coesão, a afinidade química e etc. E várias outras formas de energia indicadas pelas experiências científicas, mas ainda não nomeadas ou classificadas. O plano da energia B compreende 7 subplanos de formas elevadas da energia, ainda não descobertas pela ciência, mas que a elas se refere como as forças mais sutis da natureza. São chamadas a se manifestar em certas formas de fenômenos mentais, graças aos quais esses fenômenos se tornam possíveis. O plano da energia C compreende 7 subplanos de energia tão altamente organizada que apresenta muitas das características da vida, não sendo, porém, reconhecida pela mente humana no plano extraordinário de desenvolvimento, só estando disponível aos seres do plano espiritual. Essa energia é impensável para o uso do homem comum e pode ser quase considerada como poder divino. Os seres que a empregam são como deuses, mesmo quando comparados com os tipos humanos mais elevados de que temos conhecimento.